Gênesis 32, a partir do versículo 21, eu vou ler aqui rapidinho pra gente. Assim foi o presente antes dele, e ele mesmo pernotou aquela noite no acampamento. E ele levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa, enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele lhe disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E disse-lhe: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevalece. Só isso, né? Era pra gente ler tudo, porque esse capítulo ele é um capítulo maravilhoso, só que a gente não tem tempo. Nosso tempo ele é muito restrito, né? Eu tenho que passar rapidinho. O tempo na rádio é rápido, é igual você tá ministrando. Tá ministrando, quando você começa a ministrar, parece que o tempo voa, né? Bora entender isso aqui. A gente conhece a história de Jacó, a gente conhece a fama que Jacó tinha. Jacó tinha uma fama terrível, né? De trapaceiro e tal e tal. A gente já falou sobre Jacó aqui outro dia, né? E Jacó, ele tinha chegado nesse estágio aqui da vida dele, em que ele teria que fazer alguns reparos do passado. Ele teria que zerar coisas do passado dele, né? Ele teria que dar uma zerada para ele passar para um próximo nível com Deus. Ele teria que dar retroceder, né? Se voltar ao passado, voltar a coisas que ele nem queria lembrar, né? Para poder recomeçar do zero, né? Para poder dar uma repaginada no ministério dele. E Jacó, ele chega no Val de Jaboque depois de 20 anos. Depois de 20 anos, Jacó estava prestes a se reencontrar com o irmão dele, com Esaú, né? O irmão que ele havia tomado. Vou colocar tomado porque ele não roubou, não. Viu, gente? Ele não roubou, não. Foi o Esaú que foi carnal, viu? Ele fez uma proposta e Esaú aceitou. Não quer dizendo que Jacó roubou, Jacó foi esperto, ele deu desperteza. Porque Jacó, ele era malandro, né, gente? O malandro, ele dá desperteza. Mas o Esaú, ele não foi roubado, não. Ele aceitou uma proposta indecente da parte do irmão, né? Então, ele ia reencontrar esse irmão depois de 20 anos. 20 anos. Então, dentro do coração de Jacó, tinha uma expectativa muito grande em cima desse encontro aí. Dentro do coração de Jacó havia uma expectativa muito, ele estava apreensivo em relação a esse encontro. E ele estava com medo também da reação de Esaú, né? Por quê? Porque há pouco tempo atrás, se você voltar ao comecinho do capítulo 32, você vai ver que Jacó, ele manda que os mensageiros dele irem ao encontro de Esaú, né? Para comunicarem a Esaú que ele estava chegando, que ele iria se encontrar com Esaú. E ele fica sabendo que Esaú estava chegando com 400 homens. Quando ele fica sabendo disso, aí é que o medo apertou mais, apertou o coração dele. E ele ficou com medo, gente. Jacó, ele teve medo. E aí o que foi que ele fez? Ele dividiu o povo que estava com ele. Ele disse assim: não, eu vou mandar metade para atravessar aqui e a outra metade fica comigo. Porque se acontecer alguma coisa, se meu irmão entrar em guerra, isso no pensamento dele, né? Se meu irmão entrar em guerra comigo, pelo menos uma metade vai estar salva, metade do meu povo vai estar salva, né? E pra você ter ideia de que Jacó, ele era um cara esperto, ele era malandro mesmo. Ele teve uma estratégia, ele chega pros servos deles, assim, ó, vai lá, depois que ele fica sabendo que o irmão tá vindo com 400 homens, ele diz assim, ó, vai lá, entrega os presentes para meu irmão, né? Ele manda presentes para Esaú, numa tentativa de amenizar, porque na mente dele, na mente de Jacó, o irmão tava vindo com tudo para cima dele, né? O irmão tá virado, o irmão ainda tinha ódio dele, o irmão ainda tava possesso contra ele. E talvez estivesse, né, gente? A gente não sabe. Talvez estivesse, né? A gente sabe o que aconteceu quando eles se encontraram e tal, mas naquele momento,
a culpa, o acusador, ele estava ali na mente de Jacó, né? Dizendo, ele não vai te perdoar, o que você fez é imperdoável, se prepara, ele tá vindo com tudo. Na mente dele, o acusador estava fazendo isso. E aí ele manda os presentes para ver se ele adquire benevolência da parte do irmão, né? Da parte do irmão mais velho. E a Bíblia diz, que nós lemos aqui, que no momento em que Jacó se viu sozinho, no momento em que ele esteve só, quando a Bíblia fala em estar só, a Bíblia está dizendo no momento em que ele parou para orar, né? No momento em que ele se retirou para orar, ele se encontrou com um homem, né? Ele se encontrou com um homem. Um homem apareceu diante dele, se materializou diante de Jacó. E essas duas pessoas, o Jacó e esse homem aí, eles entraram numa luta, né? Numa guerra, a gente sabe disso. E essa luta, ela não era somente uma luta física, ela era uma luta espiritual, né? A prova disso, nós temos essa prova. A Bíblia nos comprova isso, porque o profeta Oséias, lá no capítulo 12, no versículo 4, ele fala sobre isso. Ele denomina esse homem como anjo. Ele não chama de homem, ele chama de anjo. O fato é que Jacó, ele guerreou com esse anjo aí, com esse homem, durante toda a noite. Não foi por 1 hora, por 2 horas, não foi por alguns minutos. Ele guerreou, ele entrou numa luta espiritual contra esse anjo aí durante toda a noite, até o momento em que ele foi abençoado, né? Ele foi abençoado. E a gente tem que entender, quando a Bíblia fala que Jacó, ele travou uma luta com esse homem, com esse anjo durante toda a noite e foi abençoado. A gente tem que entender as condições, né? Porque para Jacó ser abençoado no final dessa guerra aí, ele teve que perseverar, né? Ele teve que persistir, ele teve que pegar o desânimo e jogar para fora. Ele teve que pegar o desânimo e esconder o desânimo, o medo que ele estava sentindo, inclusive. Ele teve que guardar isso dentro dele, né? E ele teve que olhar somente para o espiritual. Ele não podia olhar para a situação, porque eu não sei se você já estudou sobre anjos, mas um anjo, ele não é coisa pequena, não. Um anjo não é coisa pequena. Depois você procura estudar isso aí, que a gente não tem tempo. Se eu for entrar aqui, eu vou começar a viajar nisso aqui. Eu não posso fugir do que eu tenho para passar. Então, assim, o Jacó, ele focou no espiritual para ele conseguir passar por aquele processo, né? Por aquela luta. Porque toda luta, né? Toda luta, ela é um processo, gente. Toda luta que você passa na sua vida, ela caracteriza processos. Todas as lutas caracterizam processos, etapas na nossa vida, sabe? Esse processo aí, durante essa luta, enquanto Jacó estava ali lutando contra aquele anjo, guerreando contra aquele anjo, ele estava sendo transformado por Deus. A transformação aconteceu ali, né? Ele estava sendo aperfeiçoado, né? Ele estava sendo aperfeiçoado a chegar ao ponto dele ser abençoado, né? E ter o seu nome mudado. Ter a sua identidade mudada. E no romper de dia, a Bíblia fala que o anjo, ele diz a Jacó, me solte, né? Porque o dia está rompendo. No romper daquele dia, um novo tempo na vida de Jacó se deu início, né? Deu início um novo tempo na vida de Jacó, né? Até aquele momento ali, até o instante em que Jacó entrou em guerra com o anjo, Jacó, ele era o nome dele, né? O nome dele, que era Jacó, ele caracterizava o passado de Jacó. Caracterizava um trapaceiro Jacó. Caracterizava o Jacó de engano, Jacó de manipulação, né? O passado de um Jacó que era natural, um passado de um Jacó que desprezava uma espiritualidade profunda em Deus, né? O nome Jacó, né? Esse nome aí, esse nome trazia pra gente, porque até hoje, né, gente? Quando se fala em Jacó, antes da gente lembrar de que Jacó deu origem às 12 tribos de Israel, que Jacó deu continuidade, né, à promessa abraâmica, ao pacto abraâmico, a gente lembra primeiro do enganador. Pode ter certeza, quando alguém fala em Jacó, você não lembra
do Jacó que deu início à nação de Israel. Você lembra do Jacó enganador, do Jacó traidor, do Jacó manipulador, do Jacó que foi lá, que roubou, né? Assim que a gente diz, roubou a primogenitura do irmão. É isso que vem na nossa mente. O caráter ruim, a coisa boa não vem. Então, por que Deus teve que trocar o nome de Jacó? Por que Deus foi lá e trocou o nome desse homem? Por quê? Porque o passado de Jacó não interessava mais. O teu passado, ele não interessa mais. O teu passado, ele ficou para trás. O teu passado é passado. Mas para que o teu passado fique lá atrás, você vai precisar lutar. Você vai precisar parar de olhar para as coisas da terra e começar a olhar para as coisas do céu, gente. Não adianta você querer abandonar tudo, mas continuar carnal. Não adianta você querer abandonar tudo, mas continuar com os olhos presos naquilo que é temporal. Não adianta. Não adianta não, deixa eu dizer aqui. Não adianta não. Naquele tempo ali, nessa época aqui, que Jacó viveu, era muito comum essa troca de nomes. Era muito comum trocar o nome das pessoas, sabe por quê? Porque eles trocavam o nome toda vez que a vida da pessoa sofria uma mudança. Toda vez que a vida da pessoa mudava assim, da água para o vinho, né? Vamos usar isso aqui. Toda vez que acontecia uma grande mudança na vida de alguém, ou quando alguma grande mudança estava por vir, né? Que estava para acontecer, o nome das pessoas eram mudados, né? Isso era normal, essa troca aí. Nós vimos isso, né? Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Sara, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Paulo, não é isso, gente? Aconteceu, a Bíblia nos dá vários exemplos sobre isso, né? Só que o nome que Jacó recebeu, esse nome que você recebeu, você que está aí do outro lado, esse nome Israel que Deus te deu, ele não é um nome qualquer, meu irmão. Deixa eu dizer aqui. O nome Israel não é um nome qualquer. Se você for estudar, você vai ver a quantidade de sentidos, Denivaldo, a quantidade de sentidos, a quantidade de significados que esse nome tem. Sabe? Os intérpretes, eles têm inúmeros sentidos para esse nome Israel, viu? Israel significa Deus luta, Israel significa Deus governa, Israel significa aquele que lutou com Deus, Israel significa aquele que prevalece com Deus, Israel significa aquele príncipe de Deus, inclusive. Israel significa príncipe de Deus que tem perseverado em Deus. Israel significa aquele que vê a Deus. Então Israel não é um nome qualquer. Esse nome que você te deu, esse nome que Deus deu à nação dele, a nação separada, a nação eleita, a nação escolhida, não é um nome qualquer. Não é um nome qualquer, viu? E todos os nomes, todos os significados que a gente viu aqui sobre esse nome Israel, todos eles têm aplicações tanto espirituais quanto morais, sabe? Todos eles. Mas o fato, gente, é que Jacó, ele deixou de ser aquele homem fraco, aquele homem carnal, para se transformar, né, para virar, né, deixou de ser o fraco Jacó, né, o enganador Jacó, para se transformar no poderoso, né, no escolhido Israel. Isso é que é importante, isso que a gente tem que olhar, né? E ele lutou, gente, ele lutou por isso. Ele não caiu do céu não, viu? Olha que Deus já vinha trabalhando na vida de Jacó há muito tempo. Deus já vinha trabalhando na vida do Jacó há muito tempo, desde antes de Jacó nascer. Jacó sempre foi perseverante. Jacó já tinha na natureza dele esse caráter de perseverança, de insistência, né? A gente sabe que Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. É como se ele quisesse puxar o irmão e dizer assim, não, eu vou na frente. Não é você não, Esaú. Sou eu vou na frente, sabe? Isso aí já fazia parte da natureza de Jacó. Jacó já era forte por natureza. Às vezes, deixa eu abrir aqui, às vezes você acha que você não vai conseguir.
Mas eu quero dizer pra você que Deus já te fez forte. Você já foi feito, já nasceu com essa qualidade, com essa fortaleza dentro de você, antes mesmo de você nascer. Só que você precisa acreditar em você mesmo, viu? Você precisa acreditar, sobretudo, no Deus que te criou. Viu, gente? Por favor. Né? Jacó, ele conseguiu alcançar um novo nível espiritual, né? Um novo nível espiritual. Ele conseguiu se superar espiritualmente. E por causa disso ele recebeu o nome de Israel. Por causa disso ele recebeu o nome de Israel, né? É interessante porque nós reclamamos muito das lutas, né? Nós reclamamos muito das lutas. Só que a gente tem que guardar no nosso coração uma verdade absoluta, né? Que ninguém pode mudar. Enquanto nós travamos as nossas lutas, nós estamos sendo capacitados por Deus. Enquanto nós travamos as nossas lutas, nós estamos sendo capacitados para quê? Para atingirmos uma espiritualidade maior, para crescermos mais espiritualmente, né? Para nós podermos adquirir o formato correto, adquirir a forma certa, né? Para a gente poder refletir a imagem que Deus quer que a gente reflita, né? A imagem que Cristo, né, quer que a gente reflita, né, gente? E isso você só consegue quando você cresce espiritualmente. Porque quando você cresce espiritualmente, você não vai ficar de picuinha, né? Você não vai ficar zangadinho por qualquer coisa, você não vai bater boca, você não vai tirar satisfação, você não vai querer fazer justiça com a sua mão. Você vai ficar quieto, né? Você cresceu, você é imagem, semelhança. Lembra de Jesus? Jesus não batia a boca com ninguém, meu filho. Ele ficava calado e quando ele respondia dentro da palavra. Era assim que ele fazia, né? Você quer ter o nome mudado? Tem que ter o caráter de Cristo. Quando a gente consegue isso, quando a gente consegue essa proeza aqui, quando a gente consegue permitir ser tratado, permitir ser aperfeiçoado por Deus, quando a gente consegue isso, o Espírito, ele se apodera da gente. O Espírito, ele toma conta da gente, do mesmo jeito que o Espírito se apossou de Jacó, né? A Bíblia diz que o Espírito se apossou de Jacó. E Jacó, que não é bobo nem nada, viu? Jacó, que não é bobo nem nada, ele também se apossou do Espírito. Ele se apossou e tomou posse, Beni. Na hora que o Espírito se apoderou dele, ele também tomou posse, ele segurou aquilo na mão. Eu quero dizer pra você que você tem que tomar posse. Você tem que tomar, não adianta somente você falar. Você tem que tomar posse, mas tem que ter uma posse, sabe? Você tem que tomar posse mais pra você do que pro outro. Porque falar pro outro que você tomou posse, demonstrar pro outro que você tem consciência do Deus que você serve, demonstrar pro outro que a sua fé ela tá firmada na rocha, é muito fácil. Mas você e você... Só você que sabe, né? Se você tomou posse das promessas, se você tomou posse do Deus que você serve, né? Da fidelidade de Deus com você. Só você que sabe, né? E para você tomar posse, você tem que crer. Você tem que crer, né? E a gente tem que crer no sobrenatural, sabe? Porque tem gente que é tão carnal, tem gente que é tão carnal que ele não consegue ver além do que os olhos carnais dele estão mostrando, viu? Você tem que crer no sobrenatural de Deus. Por que eu tô dizendo isso? Porque são as experiências sobrenaturais, são as experiências que você vai ter com Deus no decorrer da sua caminhada, as experiências sobrenaturais que vão te aproximar mais ainda desse Deus. Viu? Que vão te deixar mais íntimo da presença de Deus, né? E são essas experiências aí que nos fazem crescer e nos dão ânimo, sabe? Que trazem, né? Como o profeta Jeremias diz no livro dele, de Lamentações, ele diz que ele tinha que trazer à memória dele aquilo que trazia esperança, né? O que é que traz esperança para tua memória? É tudo aquilo que Deus já fez por você, todas as experiências que você teve com esse Deus, todas as experiências que só Deus poderia fazer, só Deus, né? Quando Jacó ele entrou naquele vale ali, quando ele entrou ali, ele entrou na intenção de reencontrar o irmão dele. Ele entrou na intenção de consertar
o passado, né? De refazer a aliança com o irmão dele. E ele se preparou para isso, ele se preparou para esse momento, ele teve medo, ele temeu por isso, mas o que ele encontrou ali, o que ele viu ali, o que Deus preparou para ele ali, foi a própria face de Deus, né? O Jacó, ele viu Deus face a face através daquele anjo. Através daquele anjo. É por isso que Jacó colocou o nome daquele lugar ali, Peniel. Por quê? Porque Peniel significa face de Deus. Jacó foi lá e colocou o nome Peniel, né? Tem historiadores aí que dizem, e eu acredito nisso, que esse episódio dessa guerra aí de Jacó com esse anjo, esse episódio aí dessa luta de Jacó contra o anjo, foi o momento em que Jacó teve uma conversão verdadeira com Deus. Foi o momento em que ele se converteu verdadeiramente ao Senhor. Eu acredito, Ivana, acredito nisso. Eu pessoalmente acredito. Por que eu acredito nisso? Porque existem lutas, viu, que Deus vai enviar. Existem lutas que elas chegam como um despertamento pra gente. Haverão lutas, se você não teve ainda, eu profetizo, viu, na tua vida que você vai ter essa luta. Ai, você vai ter essa luta, porque você precisa passar por uma luta que arranque você do outro lado do Jordão. Essa luta vai tirar você do outro lado do Jordão. Vai para você colocar o pé na promessa, né? Porque você pode colocar o pé na promessa, mas ainda tem um longo caminho. Então, existem lutas que chegam como um divisor de águas na nossa vida espiritual. São lutas que nos acordam, sabe? Que abrem a nossa visão, que tiram a nossa cegueira, né? E é nesse momento aí que às vezes a gente tá vivendo só a religiosidade, a gente tá vivendo só a mesmice, a gente tá vivendo só o social de ser igreja, porque tem gente que só vive o social de ser igreja. Vai pra igreja todo domingo, é aquele negócio, né? Aquele negócio metódico, vai pra igreja, dá dízimo, cumpre as regras da religiosidade, mas continua imaturo, continua no mesmo nível, não tem relacionamento, não conseguiu colocar o pé do outro lado, não passou por uma luta que transformou ele, que mudou a visão espiritual dele. Então a gente precisa, todo mundo que conhece Jesus precisa. Todo mundo precisa passar por uma luta travada com o anjo, viu? Todo mundo. Essas lutas aí, elas chegam para trazer pra gente crescimento, chegam para trazer pra gente fortalecimento e visão, né? E visão, porque a gente tem que aprender a discernir, gente. Que lutas nós vamos ter, aflições nós vamos ter, mas nem todas as lutas que vêm sobre a nossa vida foram enviadas por Deus, viu, gente? Existem lutas que Deus permite, existem lutas que nós criamos, existem lutas que nós geramos, lutas que nós, com a nossa carnalidade, provocamos, lutas que nós, por não termos essa visão que Deus quer que nós tenhamos, por não termos ouvidos espirituais, por não termos intimidade com Deus, por não termos relacionamento com Deus, a gente sai criando lutas, abrindo caminho para o inimigo trabalhar. Existem lutas que virão sobre a sua vida que não foram de Deus. Existem lutas que você mesmo criou aquele negócio, você mesmo criou um laço sobre os seus pés, como o Provérbios diz. E Deus permite. E essas lutas aí que você criou, essas lutas que você gerou na carne, você não vai vencer. Ai, missionário, não vai. Porque Deus, ele não é responsável por aquilo que ele não enviou. Deus não é responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas erradas. E Deus diz que aquilo que você planta, você colhe. Deus vai permitir. Porque ele não mexe no seu livre-arbítrio, ele não toca no seu livre-arbítrio. Mas ele vai permitir para você aprender. Ele vai permitir porque nós sabemos que as derrotas, elas também fazem parte do nosso crescimento. As derrotas também fazem parte da nossa, sabe? Da formação do nosso caráter de Cristo. Por quê? Porque a gente aprende com os erros. Pelo menos deveria. Tem gente que não aprende. Tem gente que tá ali o tempo todo errando, batendo na mesma tecla, cometendo iniquidade atrás de iniquidade. Porque iniquidade é pecado recorrente. Iniquidade é o pecado que você sabe que tá errado e você continua fazendo. Isso é iniquidade. Então tem lutas aí que a gente procura, sabe? Sarna pra se coçar, como dizia minha avó. Tá procurando sarna pra se coçar. Tá procurando problema, tá procurando cabelo em ovo, né? Não tem isso? Às vezes a gente procura cabelo em ovo, né, gente?
Eu acho bom a gente ficar quietinho, né? Fica quieto. Não se mete onde não é chamado, não se mete em lutas que Deus não mandou. Mas existem as lutas que são espirituais, sabe? Existem lutas que foram enviadas pelo próprio Deus. Deus enviou pra você, tá? Deus enviou pra você, viu? E essas lutas aí, elas não nascem da nossa carne. Essas lutas aí, elas não nascem daquilo que nós queremos, do nosso entendimento, da nossa vingança, da nossa justiça própria. Essas lutas aí, elas nascem da vontade de Deus. Elas nascem dentro da vontade de Deus para mim e para você. Porque ele diz que tudo coopera. Ele diz que tudo que vem sobre nós coopera. É por isso que eu te digo que até as tuas escolhas erradas irão cooperar para o teu crescimento. Deus permite, né? De um jeito ou de outro, vai cooperar. Vai te ensinar, né? Agora tem aquele negócio, né? Ou você aprende pelo bem, ou você aprende pelo mal. Aí você que vai escolher. Por que lado você quer aprender? Né? Se você quer aprender por conta dos seus erros, por conta da sua rebeldia, por conta da sua desobediência, ou se você quer aprender por conta da sua obediência, né? Aprender dentro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus, meu filho, por mais difícil que seja, ele te traz paz. Eu quero dizer isso pra você, né? Eu quero dizer. Tem lutas aí que Deus vai permitir. São as lutas que farão diferença na sua vida. Lutas que farão que você vai olhar pra trás e dizer assim, eu consegui. Eu consegui, ninguém dizia que eu ia conseguir, mas eu consegui. Por quê? Porque eu me mantive na posição. São lutas que você não pediu, são lutas que você não provocou, são lutas que você não cutucou ninguém, nenhuma oncinha com vara curta. São lutas que você não provocou a ira de Deus, né? São lutas que você não fez nada de errado para merecer. São lutas que vieram sobre a sua vida e você diz assim, eu não sei por quê. Eu não entendo por que Deus permitiu. Eu não tô entendendo por que Deus tá permitindo acontecer isso. Porque eu tenho andado reta. Eu tenho andado do jeito que Ele me diz. Eu tenho confiado, eu tenho obedecido. Eu tenho renunciado. Eu tenho andado sozinho. Eu tenho tendo cuidado de não me contaminar. Não é isso, gente? Quando chega uma luta e você sabe que diante de Deus você tá com a vida reta, a gente não entende. Mas essas lutas, elas são enviadas para nos aperfeiçoar, para nos fazerem crescer em Deus. E a gente vai ter que aceitar. Vai ter que aceitar. Porque todos os outros aceitaram. Quem era Davi? Davi não era nada antes de Golias. Mesmo depois de Samuel ter ungido ele ali no oculto, mesmo depois de Samuel ter ungido ele no secreto, Davi continuava um pastorzinho de ovelhas atrás das malhadas. Mas foi necessário que Deus colocasse uma luta que ele não pediu. Ele foi ali obedecendo ao pai dele da terra, levar comida para os irmãos, saber como estavam os irmãos. Chegou lá, ele entrou naquela guerra, ele sabia que era Deus. Ele não entrou porque ele era doido, ele não entrou porque ele queria se amostrar, ele não entrou porque ele... Não! Ele só entrou ali porque ele confiava no Deus que ele se via, porque Golias era um gigante. Você acha que Davi ia se meter na guerra daquela se ele não soubesse que era Deus? Hã? E Paulo? Quem era Paulo? Um perseguidor de cristão até o momento que teve uma cegueira, irmão Denivaldo. Ele precisou ficar cego. Foi uma luta. Você acha que foi fácil para Paulo andar cego, tateando, dependendo dos outros? Um homem com toda a inteligência, toda a sabedoria que aquele homem tinha. Um mestre. Você acha? Não. Hein, gente? A gente tem que ficar atento aos exemplos que nós temos. Quem era José? José era amado pelo pai dele, José recebeu uma túnica do pai, mas José foi jogado no buraco. Amém. Só que quando chegou no Egito, José precisou ser trancafiado, sabe Deus quanto tempo numa prisão, esperando Deus dizer assim, é hoje. Depois disso, José foi governador do Egito. O que eu estou dizendo aqui? Existem lutas que são necessárias. São lutas que terão que vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, para você crescer. Para você ter o seu nome mudado. Para você deixar de ser chamado de escravo e começar a ser chamado de governador. É isso que Deus está falando. Nós não somos aperfeiçoados na paz, na rede, tomando água de coco, balançando, cumprindo a religiosidade, indo todo dia, todo dominguinho, vai pra igreja, faz tudo certinho, volta pra casa, fica quieta, tá tudo bem, né? Claro que tá tudo bem. Claro que tá tudo bem. Você tá enfrentando, você tá vivendo alguma guerra espiritual. Você não tá, amor. Então você não cresce. A pessoa que... Por que a nossa caminhada, ela é sustentada, ela é constituída de guerras? Para nos aperfeiçoar. Para nos aperfeiçoar. Jacó, ele foi aperfeiçoado durante aquela luta espiritual.
A luta espiritual tem o propósito de nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar. E toda luta que Deus envia, ela é espiritual. Ela é espiritual. Só que a gente precisa, para vencer, perseverar. A gente precisa obedecer. A gente precisa renunciar, né? Durante essa luta entre você e Deus, porque toda luta espiritual, viu? Quer dizer que pra você, deixa eu bater aqui, é entre você e Deus. Mesmo o inimigo, tem gente que dá crédito ao inimigo. Eu quero dizer pra você que antes de ser o inimigo é Deus nessa luta. Por quê? Porque durante essa luta aí, muita coisa Deus vai tirar de você. Durante essa luta espiritual, essa guerra, esse embate entre você e Deus aí, muitos eus, muitos si, Deus vai arrancar de você. Vê? Vai ser muita coisa destruída, desconstruída dentro de você, né? Inclusive as infantilidades, né? Que a gente gosta de alimentar. Foi aquilo que foi dito ontem, né? Deus está dizendo pra gente hoje que é tempo de abandonar o velho homem para alcançar o novo de Deus. É tempo. Jacó, ele teve que morrer para Israel nascer, né? A gente tem que entender isso. A gente precisa matar o nosso passado. A gente precisa matar o nosso passado para alcançar aquilo que Deus tem para nós, para alcançar o futuro, né? Tem lutas aí que Deus vai permitir na minha vida, na tua vida, para matar o menino, para matar a criança que tem dentro de você e levantar o homem de Deus, levantar a mulher de Deus que você precisa ser, sabe, na seara, no meio do reino. Não adianta continuar sendo menino. Não adianta, né? Mas a gente vai ter que ter discernimento. Discernimento para quê, missionário? Para diferenciar, para identificar as lutas, para saber que lutas foram preparadas por Deus e quais lutas a gente mesmo está criando, que lutas a gente mesmo tem semeado na nossa vida. É isso, né? É isso aí que tem que saber. Não adianta, né? Não adianta. A gente precisa estar dentro do centro da vontade e passar pelas lutas que Deus permite na nossa vida, né? E a gente vai vencer, né? Foi o que eu disse aqui nesse instante. Se a gente obedecer, se a gente renunciar, se a gente seguir as direções, se a gente ouvir os mandamentos, os direcionamentos de Deus, que na maioria das vezes, deixa eu dizer aqui, eu quero dizer pra você, não são fáceis. Tem direcionamentos de Deus aí que são terríveis, né? Na maioria das vezes, esses direcionamentos farão você sair ferido da luta, né? Tem lutas aí que você vai sair ferido. Tem lutas aí que você vai sair mancando, né? Tem lutas aí que você vai sair mancando, né? E vai sair marcado por Deus, né? Marcado por Deus, mas você vai sair fortalecido. Fortalecido pra quê? Para as batalhas que virão, porque a nossa caminhada é feita de batalhas, né? Para as batalhas que virão. Depois que Jacó ele foi ferido na perna, a luta de Jacó, ela tomou uma nova direção. Já estou acabando. A luta de Jacó tomou uma nova direção. No momento em que a junta, a palavra diz que a junta da coxa, ela foi desconjuntada da coxa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? No momento em que a carne de Jacó, escuta aqui, no momento em que a junta foi desconjuntada da carne, no momento que houve uma separação entre a junta e a carne, naquele momento ali, Jacó foi transformado totalmente, ele foi abençoado totalmente. Jacó, ele se fortaleceu totalmente. Apesar de estar ferido, né? Apesar de estar aleijado fisicamente, ele ficou mais forte. O anjo feriu ele, o anjo separou a carne da junta. Olha que Deus está falando. A carne não tem que ser separada, meu filho. Para você se fortalecer, para você vencer as guerras, a carne ela tem que ser arrancada, ela tem que ser separada, ela tem que ser desconjuntada. Jacó começou a ser um novo Israel. E ele se tornou outro homem. Ele se tornou um homem ousado na fé, né? As lutas, elas vão vir, viu? Eu quero dizer pra você, elas vão vir, elas vão te ferir, elas vão te cansar, né? Elas vão até deixar marcas em você. Elas vão deixar marcas. Mas vão ser essas marcas aí que irão te dar fortalecimento e esperança, viu? São essas marcas. E é uma mensagem maravilhosa. Ai, meu Deus, eu tô regozijada, viu, gente? E não desista, eu não tenho mais tempo para falar mais nada. São 3h57, não desista, não. Só continue perseverando, mas entenda e aprenda a discernir as lutas. Aprenda a abandonar o menino para tomar posse do homem, né? Se apodere do Espírito. É isso que Deus está falando aqui.
Amém? Deus abençoe você. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Um abraço pra Eli, Camille. Estão vendo com a gente. Ana Paula Araújo, Sandra, Ana Paula, Eli, Carinho. Estão vendo com a gente. Um bocado de gente. Eliette, Sara, Ismara, Márcia Costa. Deus abençoe. Um abraço. Compartilha aí se você puder. Em nome de Jesus. Semana que vem o Caminhando de Sabedoria estará de volta, se Deus permitir. Um abraço.